culto é no nome dele, porque o nome dele está acima de todo nome. Aleluia! Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, querido. Paz do Senhor. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Amados, ontem nós terminamos o nosso jejum de 40 dias. Aleluia! Sexta-feira, meia-noite, nós entregamos o nosso jejum. Amém? Eu coloquei no WhatsApp dos grupos da igreja. Ontem, aleluia, teve gente que esperou da meia-noite e entrou no quarto, fechou o quarto com uma garrafa de Coca-Cola e uma caixa de bombom e falou, e pôs uma placa assim, não perturbe. Aleluia, né, Denise? A caixa de bombom já devorou, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos aqui as visitantes hoje nos visitando, a dona Deise e a dona Maria. Quero dizer que vocês são bem-vindas neste lugar. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra, uma alegria receber vocês aqui, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou convidar agora o diácono Ricardo, a diaconisa Ana Lúcia, para dar um testemunho de cura. Esse Jesus que cura, esse Jesus que é tremendo, maravilhoso, amém? Hoje pela manhã, a minha mãe deu um testemunho de cura, ela fez a cirurgia nos olhos e ela está tão feliz. Vem para cá, gente. E ela testemunhou hoje pela manhã a cura que Jesus fez na vida dela. Porque eu não sei se vocês sabem, há 50 anos atrás, a minha mãe ela teve uma pneumonia e lá no interior não tinha recurso naquela época, há 50 anos, e ela tomou um medicamento e o medicamento secou a visão dela e ela perdeu uma visão. Há 50 anos ela enxerga apenas de um olho. E é tão interessante que às vezes a gente ia viajar e de longe ele conseguia ler a placa primeiro do que todo mundo no carro. E eu falava, mãe, Deus é tão bom, que é como se Deus tivesse te dado no olho bom da senhora uma dupla visão. E era interessante, a gente não enxergava que placa é. Ela lia na frente de todo mundo. E de alguns anos para cá, a vista boa dela começou a ter catarata. E ela, para quem conhece, ela morre de medo de cirurgia. Né? Tem duas coisas que se minha mãe fizer, porque Jesus está voltando. Uma é fazer cirurgia, outra é andar de avião. O dia que acontecer isso é porque Jesus está voltando mesmo, irmão. Aleluia. Se você falar para ela, dona Maria, eu vou pagar uma viagem para Israel, tudo pago, 15 dias, ida e volta, para a senhora ficar no hotel 5 estrelas, tudo pago, a senhora vai? Ela fala, não vou. E ela, com muito medo, ela foi fazer a cirurgia e, graças a Deus, fez a cirurgia no olho bom. Segundo o nosso irmão Everaldo, que tem uma ótica, a gente conversando com o médico também, oftalmologista. Para quem tem catarata, irmão, não sei se você já teve algum caso na família, ela vai até o nível 4. O nível 4 já é cegueira. A minha mãe já estava indo do 3 para o 4. Eu me lembro que um dia ela foi pregar aqui, e ela chorou e se emocionou. E sabe quando a gente chora, o olho embaça tudo, né? E eu percebi que ela queria ler e não conseguia ler mais. Tadinha, embaçou tudo, ela não lia mais. E aí nós fizemos a cirurgia para a honra e glória do Senhor. Foi assim, Deus abençoou tanto, que era para ela voltar depois de 30 dias para ter um óculos para leitura de perto. Em uma semana, o médico falou, a vista da senhora já está boa, não vamos precisar esperar os 30 dias. E ela leu aquelas letrinhas pequenas, irmão. Eu ali do lado do negócio, eu não conseguia ler e ela estava lendo. O médico falou assim, a senhora está lendo melhor do que eu já em uma semana. Então, assim, ela está muito contente, muito feliz. E ela glorificou o nome do Senhor através da cura. Porque Deus cura de uma forma sobrenatural. Deus cura através dos médicos. Deus cura através dos remédios. Deus cura através de cirurgia. Não importa o método que Ele escolhe para curar. Nós sabemos que quem cura é Ele, amém? Está aqui o diácono Ricardo, a diaconisa Ana Lúcia. Eles vão testemunhar uma cura tremenda que Deus fez na vida deles, amém? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite.
acho que... Bom, sei que nem todos aqui me conhecem, nos conhecem, né? Eu e a minha esposa, a grande maioria, mas para quem não nos conhece, e vou tirar isso aqui, melhor assim, e não sabe o que nós passamos, no mês de abril, eu fui infectado pelo Covid e, na verdade, o processo todo iniciou no final de março, mas no início de abril é que o quadro se agravou e eu acabei tendo que ser hospitalizado e passei 10 dias no hospital em tratamento. A partir do segundo dia, o segundo, o terceiro e o quarto dia que eu fiquei internado, irmão, sinceramente, eu estou com 58 anos de vida, mês que vem completo 59. Que eu tenho lembrança, eu acho que só uma outra situação que eu passei, também por enfermidade, que eu me senti tão perto da morte. Foi como essa que eu enfrentei agora do Covid. Porém, da outra vez, eu tive malária, mas foi somente uma noite que eu me senti mal e eu achei que eu ia morrer. Mas agora do Covid foram 3 noites seguidas, 3 dias que eu pensei que eu não passava. Desse dia eu não passo, no segundo dia desse dia eu não passo, o terceiro está pior. A partir do quarto dia que eu comecei a melhorar, e aí eu falei, não, Deus me ama, Ele ainda tem um propósito na minha vida. Aleluias. E então, irmãos, eu sei que foi o Senhor quem me guardou, quem cuidou de mim e que preservou a minha vida. Porque no hospital em que eu fiquei, um dos melhores hospitais, graças a Deus também, me deu essa condição. E eu tive informações através do corpo clínico, de enfermeiros, médicos, de que algumas pessoas não foram tão bem-sucedidas e perderam a sua vida lutando contra o Covid, mesmo no melhor hospital, com o melhor tratamento, com os melhores médicos, não conseguiram sobreviver. Então eu vi que Deus me guardou. Até aqui o Senhor tem me sustentado. E não bastasse essa situação, os irmãos sabem que o Covid trouxe transtornos financeiros em todo o mundo, né? E eu não fiquei de fora dessa situação também. Então, além de ter sido acometido por esse vírus e ter sofrido as consequências dele, também fui prejudicado, né, financeiramente pela crise econômica. Então, eu fui obrigado a ficar 3 meses de licença não remunerada do meu trabalho, sem receber um centavo. Mas eu e minha esposa não sabíamos como iríamos passar por essa situação. Mas Deus, como Ele está sempre à frente e cuidando de todas as coisas, né? Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. E mesmo dentro dessa situação, dessa circunstância, muito sem perspectivas muito boas, Deus abriu uma oportunidade onde nós fizemos a opção de fazer uso de parte do fundo nosso de
da nossa aposentadoria, quer dizer, algo que estávamos guardando para o futuro, mas em função da situação tivemos que abrir mão e fazer uso agora. Mas graças a Deus que tivemos a oportunidade, porque não era uma situação que a gente poderia, não era um recurso que a gente teria condições e acesso em uma condição normal. Mas foi nos permitido ter acesso a isso e é o que tem nos sustentado. Mas Deus tem cuidado dessa situação. E eu queria apenas compartilhar com os irmãos o versículo que está no Salmo 23, versículo 4, que está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Obrigado, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E daí, né, eu também, né, como todo mundo sabe, esse vírus é só você tocar no metal, né, ou no vento, você pode ser contaminado, né? E enquanto ele estava, na verdade, internado, eu tive que passar por uma situação muito constrangedora também, porque eu fiquei... Todo médico que atendeu ele falou que eu também estava sintomática. E aí eu tomei todos os cuidados possíveis e imagináveis, né? Entrei em contato com a minha médica que me acompanhava, porque eu queria saber se eu tinha sido contaminada, porque nós tivemos contato íntimo uma semana antes, né, do acontecido. E daí eu fiquei muito preocupada. Aí o médico falou que eu tinha que ficar na quarentena, e nessa quarentena eu comecei a clamar ao Senhor, porque eu fiquei sozinha, e ele lá, e eu não podia visitá-lo. E aí eu tinha que acompanhar todo o quadro dele. Tinha dia que ele não conseguia falar, porque ele estava no oxigênio. E foi muito difícil. Mas até aqui o Senhor nos sustentou. Mas aí eu clamava a Deus de madrugada, acho que eu clamava, buscava a presença dEle, ligava para as pessoas que eu tenho certeza que tem a presença do Espírito Santo, para me ajudar em oração, para eu me fortalecer, porque eu não queria ficar com medo, porque o medo me afastava do amor de Deus. Né? Então, aí eu comecei a clamar, e aí ele me deu um versículo que era para eu ungir minha casa, porque o anjo da morte não ia nos pegar. E aí eu ungi minhas portas com o sangue de Jesus, pedi para Deus colocar uma gota do sangue dele nas minhas veias, para que eu não fosse contaminada. E aí eu pedi anjos, falei, Senhor, envia anjos dentro da minha casa para me ajudar, para mim passar por isso, né? Aí ele levantou vários anjos, que eu faço questão de colocar o nome deles aqui agora, porque é para a honra e glória do Senhor Jesus. Veio o anjo, pastor Wagner, a pastora Fabrícia. Eu louvo a Deus por eles, porque eles todos os dias da semana vinham na minha casa levar tudo para mim que eu precisava. Eu só ligava para eles e eles vinham. Eu tinha tanta gratidão, sabe? Eu tô chorando por gratidão ao Senhor, porque ter levantado tanta gente para me ajudar. Porque minha família não podia saber que eu estava nessa situação, porque minha mãe é idosa, né? E não podia falar nada para ela. E aí levantou uma vizinha também, que eu não imaginava que tamanho que era esse anjo, para me ajudar também, porque ela ficava conversando comigo, até hoje fica conversando comigo na sacada, porque a gente fica trocando, né, informações, passando o tempo, né, que não é fácil ficar 120 dias em casa, né? Na verdade, eu não fiquei 120 dias, eu fiquei 90. Então, nesse tempo, ele foi levantado bastantes anjos para me ajudar em oração. A pastora Nazaré orou muito pela minha vida, obrigada, pastora, a irmã Denise, estou emocionada que eu não lembro mais, Everaldo. Ai, tanta gente ajudou a gente em oração, sabe? Que eu não tenho palavras para falar, sabe? E nessa situação que o Ricardo comentou também, né? Com relação à área financeira, foi também muito difícil, porque a gente tinha que ter uma direção, o que tomar, como fazer, né?
E nessa que eu estava buscando a presença do Senhor, Ele também falou para a gente assim, a porta que Deus abre, só Ele que pode fechar. Então, eu tinha que descansar no Senhor, porque quem abriu a porta do emprego do meu marido foi Deus, e é Ele que vai fechar. E aí eu aprendi a descansar no Senhor, né? Descansar. E para ajudar esse testemunho nosso, a minha médica pediu por 3 vezes, abril, maio, junho e julho, o exame do Covid, o sorologia, eu fiz as 3 vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não peguei, nem fiquei assintomática. Obrigada, Jesus. Nem fiquei assintomática, porque a médica disse que eu não estava tendo nem imunidade, eu estava com baixa imunidade, e eu pensava que eu tinha comido tanta coisa boa para aumentar minha imunidade, e a minha imunidade estava muito baixa. E agora sim que eu estou com a imunidade alta, porque passou tudo isso, acho que as preocupações também, né? Então eu louvo a Deus, porque até aqui Ele nos sustentou. Amém? Deus é bom. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, varão. Deus é bom, amém? Jeová Rafá. Jeová Rafá é o Deus que cura, irmão. Quando você ouve falar, morreu alguma pessoa distante, a televisão traz dados de pessoas que a gente não conhece, países, cidades, mas de repente é um conhecido de um conhecido, de repente é o vizinho, de repente é um parente de um parente, e as notícias começam a chegar. E do grupo de pastores que eu faço parte, infelizmente, muitos pastores foram para a glória. Muitos irmãos em Cristo foram para a glória, né? E eu queria falar para o Ricardo e para a Ana Lúcia que vocês são sobreviventes na mão do Senhor. Muitos mais jovens que vocês se foram e Deus guardou vocês. Então, realmente, passaram pelo vale da sombra da morte. A gente que acompanhou desde o começo, a gente sabe que o quanto é difícil esse vírus, irmão. Quando você conversa, eu conversando com pastores que tiveram, e os que foram curados falam, pastor, eu tive noites que eu pensei que eu ia morrer. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me permita eu continuar fazendo a tua obra. Eles me contando isso. Porque os sintomas são terríveis. São assim, quando você conversa com uma pessoa que passou por isso, só ela e Deus sabe o que é, né, cara? Mas em todo o tempo, a boa mão do Senhor estava sobre o Ricardo, sobre a Ana Lúcia, e Ele guardou e curou. Esse é o nosso Deus, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês, queridos. E em cima desse testemunho, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Nós vamos compartilhar hoje sobre o capítulo 2 de Neemias. Hoje nós vamos estar falando sobre a reconstrução de muros, querido. Tem muro aí que precisa ser reconstruído na sua vida? Quinta-feira nós falamos sobre o capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Se o Nando puder nos ajudar, nós vamos colocar aqui no telão também para você acompanhar. Neemias capítulo 2. Nós vamos ler apenas 4 versículos. Aqui no telão, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, no seu celular também, fique à vontade. Aqui na nossa versão do telão aqui na frente, está escrito assim: E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. E o último versículo 8 diz assim, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade,
e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia. Somente até aqui, queridos, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, obrigado porque nós te adoramos através das orações, através da intercessão, te louvamos através do louvor, te adoramos através da música, te adoramos através dos testemunhos, ó Pai, e agora vamos te adorar através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra venha trazer, Senhor, fé aos nossos corações, que através da tua palavra nós venhamos ter esperança, porque a tua palavra ela consola, ela exorta, ela edifica, ela encoraja, ela restaura, ela cura, ela renova, ela transforma, ela liberta, ela salva. A tua palavra tem poder, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, através da tua santa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Se você concorda, diga amém, querido. Aleluia. Amados, nós passamos um primeiro semestre muito difícil. Não só no Brasil, mas no mundo todo. O Ricardo e a Ana Lúcia passaram um primeiro semestre difícil, como muitos dos irmãos que estão aqui, que nos assistem pela internet. Mas agora estamos no segundo semestre. E nós temos uma palavra profética sobre a nossa vida, baseada no Salmo de número 126, que esse ano de 2020 seria um ano das grandes coisas do Senhor. Eu estava aqui pensando, quando o Ricardo e a Ana Lúcia deu o testemunho, queridos, para eles já estão vivendo essa palavra, porque a cura que Deus fez na vida do Ricardo foi uma grande coisa do Senhor que ele viveu esse ano. Aleluia! Muitos irmãos estão vivendo algumas coisas grandes esse ano. Mas o que Deus tem falado no segundo semestre é que chegou um tempo que depois de um primeiro semestre de inverno, depois de um primeiro semestre difícil, de crise, de epidemia, há um segundo semestre agora de restauração, há um segundo semestre agora de restituição, há um segundo semestre agora de reedificação, há um segundo semestre agora de edificar, reconstruir os muros que foram abalados na tua vida. Aleluia. Na vida do Ricardo, os muros da saúde foram abalados. Talvez na sua área, um muro financeiro, ou talvez um muro familiar, ou talvez um muro de sentimentos, nas emoções. Não sei, querido, cada um tem um muro para edificar, para reconstruir e para restaurar, amém? Aleluia. E Deus nos levou então esse mês a falar sobre Neemias, porque Neemias é uma história de restauração. E Deus tem falado muito forte. Esse mês de julho começa um tempo de restauração, querido. Aleluia. E Neemias aqui nesse contexto que nós lemos, quando Neemias fica sabendo da cidade de Jerusalém que está destruída, as portas queimadas, os muros estão abalados, destruídos, Neemias, ele se entristece, ele chora, ele sente dores. Mas Neemias, em nenhum momento você vê Neemias, ele não fica desanimado, ele não fica destruído e ele não fica derrotado. Amém? Aleluia! E nós percebemos porque muitas vezes veio essas situações. Eu acompanhei o Ricardo e a Ana Lúcia, às vezes eu via que eles estavam tristes, chorando, e sempre eu trazendo uma palavra para eles: ó, não desanima, não fica desanimado não, Deus vai dar vitória, Deus vai dar cura, vocês vão passar esse vale, vocês vão atravessar esse mar, vocês vão cantar o cântico da vitória. É que quando você está passando na luta, quando você está passando no meio do furacão, meu irmão, só você e Deus sabe o que você está passando. Aleluia. Mas aqui Neemias então, ele sente dor, ele fica triste sim, ele chora pelos irmãos dele, a cidade dele está destruída, a cidade dos pais dele, a cidade onde os irmãos deles estão sepultados. Neemias estava no palácio, estava tudo bem com ele comendo da melhor comida, bebendo da bebida do rei, e na zona de conforto. Mas Neemias, ele sai dessa zona de conforto e começa a interceder, começa a entrar na brecha. Quinta-feira passada eu falei que Deus procura, irmão, 3 categorias de pessoas na Bíblia. Muita gente quer ser, pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser profeta, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor, eu quero ser mestre, eu quero ser vice-querubim.
As pessoas procuram títulos. Mas a Bíblia não diz que Deus está procurando essa categoria de pessoas. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus deu à igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Ele deu. Mas procurar, a Bíblia diz que Deus procura os fiéis na terra, os intercessores e os verdadeiros adoradores. Essas são as categorias que Deus procura, meu irmão. Se você deseja um episcopado, excelente obra deseja. Mas antes de você desejar ser qualquer coisa, deseje ser servo, servir, porque nós somos chamados para servir. Neemias está sendo chamado para servir. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Deus te chamou não para ser servido, Deus te chamou para servir. O grande problema na igreja é que tem muita gente que quer ser servida e pouca gente para servir. Mas o tempo de Faraó acabou. Deus quer levantar os Josés do Egito, que vão servir a Deus, que vão servir ao propósito, que vão servir ao chamado, que vão servir na missão que Deus tem para cada um de nós. Aleluia! Então, Neemias está nesse estado. Então, Neemias vai até o rei servir vinho ao rei. Porque Neemias era copeiro do rei. Você fala, pastor, mas ser copeiro é gostoso, irmão. O copeiro do rei. Ele tinha que beber e comer tudo antes do rei. Por quê? Se tivesse envenenado, ele que morria, não o rei. Então, Neemias era copeiro do rei. E um dia ele foi servir vinho ao rei. E o rei percebeu uma coisa que ele jamais tinha visto em Neemias. Durante anos que Neemias o servia, nunca o rei viu Neemias triste. Mas naquele dia, o rei percebeu que o semblante de Neemias estava entristecido. E o rei diz assim: Neemias, vejo que o teu rosto está triste, mas eu vejo também que você não está doente. Então só pode ser tristeza de coração. E quando o rei percebe que Neemias estava triste, realmente ele estava triste, por causa da cidade de Jerusalém que tinha sido destruída, Neemias, ele temeu. A Bíblia diz que ele temeu, porque o rei poderia mandar matá-lo. Ele não podia servir ao rei com tristeza. Ele era um funcionário do rei. A Bíblia diz que ele temeu. E aqui então, eu quero fazer um parênteses, querido. Muitas vezes, nós passamos por medo. Imagina o medo que o Ricardo não passou lá no hospital, vendo tanta gente morrer, tantas notícias ruins. Imagina ele ali, tomando um monte de remédio, com dores terríveis, dia após dia, e não melhora, porque o ciclo da coronavírus é um ciclo, é igual uma gripe. Você pode tomar o que for, ela tem dias para ir embora. E nesses dias, até chegar o dia dela ir embora, são dias de sofrimento. Mas o medo, tem dois tipos de medo. Tem o medo natural. O que é o medo natural? O medo natural é aquele que te protege. Ou seja, se você sai da sua casa, abriu o portão da sua casa e deu de cara com Rottweiler, você vai ter medo, sim ou não? Claro. Mas esse medo ele te protege, que ele vai te deixar atento, alerta, esperto. Sim? Mas um outro tipo de medo, que não é um sentimento, é espiritual. E é esse medo que nós temos que repreender da nossa vida. Porque o medo, esse outro medo, ele não é um sentimento, ele é espiritual. Porque ele vem para te aprisionar, ele vem para te segurar, ele vem para não deixar você avançar. O medo, ele vem para estagnar você. E muitas vezes nós deixamos de viver as grandes coisas do Senhor, porque o medo, ele nos paralisa. O medo, querido, ele vem para nos paralisar. E você fica com medo, você não sai do lugar, porque você tem medo. Você não avança, porque você não tem a fé para vencer o medo. Então você para. Então você tem tanta coisa para avançar, mas você está estagnado, porque o espírito do medo te segurou. E é esse espírito, meu irmão, que nós temos que mandar embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Neemias, ele fica com medo, mas ele vai adiante. Porque quando o rei vê que ele está triste, ele podia não falar nada. Podia inventar uma desculpa ali e não dizer nada. Mas Neemias, ele seguiu em frente, porque ele sabia que ele tinha uma missão. Então Neemias, ele relata ao rei o motivo da sua tristeza. E ele diz assim: Senhor meu rei, como que eu não poderia estar triste? E aqui Neemias está vencendo o medo. Porque quando ele é confrontado pelo rei, ele podia ter recuado, falou: não vou falar nada. Vai que o rei manda me matar, eu vou ficar quietinho aqui no meu lugar. Jerusalém está lá, eu estou bem aqui, deixa para lá. Não, irmão. Ele fala assim: meu rei,
como que eu não poderia estar triste se a cidade de Jerusalém foi queimada e destruída? A cidade dos sepulcros de meus pais, onde meus pais estão sepultados, está um caos, está numa ruína total. Então ele começa a relatar ao rei o motivo da sua tristeza. E agora, quando Neemias vence o medo, Deus começa a operar. Irmão, presta atenção numa revelação que eu vou te dar. Para Deus começar a operar na sua vida, você tem que vencer o medo. Porque enquanto você está com medo, você não age a tua fé. Mas quando você põe a tua fé em prática, que você vence o medo, aí Deus começa a operar. Quando Deus viu que Neemias avançou, foi em frente, não temeu o rei, mesmo correndo risco de morte, então Deus, ele move o coração do rei de uma forma sobrenatural, e o rei então, ao invés de mandar Neemias para a morte, fala: Neemias, o que eu posso fazer por você? Neemias, o que você deseja que eu te faça, Neemias? Nesta hora, meu irmão, nós nos remetemos a um outro versículo da palavra do Senhor, que diz assim: Deus coloca o coração do rei na mão e pende para onde Ele quer. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui nesta noite. Se você tem alguém, alguma situação que está dependendo de uma resposta, o Senhor manda te dizer: Ele coloca o coração do rei, Ele coloca o coração dos homens, Ele coloca o coração das pessoas na mão e pende ao teu favor. Aleluia! Glória a Deus, querido. Essa semana eu estava junto com uma família muito querida e ali eu pude presenciar Deus pegando o coração do rei na mão, dona, e pendendo a favor de vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma situação ali que eles estavam orando, apreensiva, e Deus deu a vitória para eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, Neemias então, quando ele relata tudo isso, o rei fala: Neemias, pode falar o que você deseja. Neemias então vai orar. Olha, irmão, nós temos que aprender com Neemias os passos da vitória. Neemias, ele vai orar. E na oração, depois que ele ora, ele diz assim: meu rei, me envie ajudar, para que eu edifique os muros da minha cidade que estão destruídos. Ele foi ousado, porque ele está pedindo para se ausentar do palácio. Ele está pedindo umas férias antecipadas para o rei. Ele está pedindo: rei, você precisa me liberar, porque eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu preciso até ajudar a consertar os muros de Jerusalém. E o rei ainda pergunta: mas quanto tempo você vai ficar? A Bíblia não fala, mas Neemias diz lá um certo tempo determinado, querido. Então Deus move o coração do rei, e o rei permite Neemias ir para a sua missão, Neemias ir para o seu propósito, Neemias ir para o seu chamado. Aleluia. Então Neemias agora, como nós lemos aqui no versículo, ele pede carta aos reis, pede cartas para o rei. Por que Neemias pediu cartas para o rei? Porque Neemias, para chegar em Judá, ele teria que passar por muitas cidades. E naquele tempo, algum governador de alguma cidade podia proibir Neemias ou podia prender Neemias e não deixar passar pela cidade. Nessa pandemia, nós temos vivido dias assim. Tem cidade que você não entra, sim ou não? Tem cidade que você não entra. E Neemias, sabendo disso, então ele pede cartas ao rei, para que, quando ele for passar, ele entregue essa carta aos governadores, porque assim Neemias ia conseguir fazer todo e cumprir todo o seu propósito, missão. Essa carta do rei ia abrir os caminhos para que Neemias pudesse fazer o que ele tinha que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias também, queridos, não somente essa carta ao rei, agora ele pede um outro tipo de carta. Fala: rei, além dessa carta eu preciso de mais uma carta. Essa outra carta eu preciso para conseguir madeira com o guarda do jardim real. Porque se ele está indo para construir a cidade, irmão, os portões lá foram todos queimados. Então ele precisa de madeira para reconstruir os portões. Então ele pede uma outra carta para o rei agora, para conseguir madeira com o guarda do jardim do rei. E mais uma vez, Deus move o coração do rei a favor de Neemias. Como Neemias é ousado, irmão. Olha como ele é ousado. Ele está debaixo da oração, debaixo de um propósito. Ele começa a pedir coisa atrás de coisa para o rei.
Aleluia. O rei podia falar: olha, eu já deixei você ir, e você está me pedindo um monte de coisa ainda. Mas não, querido. Na fé de Neemias, Deus foi movendo o coração do rei, e tudo que Neemias foi pedindo, o rei foi dando. Coisas assim grandes. Aleluia. E não, sabe por quê, amados, que eu estou falando isso para você? Por que Neemias foi pedindo as coisas e o rei foi dando? Porque a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. Nós lemos aqui: a boa mão do Senhor está sobre você. Aleluia. Aleluia, irmão. Tem lugares que você precisa acessar, e talvez você precise de uma carta, e hoje o Senhor está te dizendo: eu, o Rei dos Reis, libero carta para você. A carta é a palavra de Deus. Aleluia. Pastor, eu preciso entrar em lugares que eu não posso. Pastor, eu preciso acessar lugares que eu não posso acessar, mas hoje Deus está te dando as cartas para você entrar onde você não entrava. Agora você vai entrar, porque você tem a carta do Rei. Você tem as cartas do Rei. Aleluia. E com a carta do Rei na mão, vai abrir os caminhos, querido. Os caminhos vão abrir. Deus vai começar a restaurar. Deus vai começar a reorganizar. Deus vai começar a reajustar tudo que estava fora de lugar, porque você tem a carta do Rei dos Reis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sei que às vezes você tem sonhos. Às vezes você tem projetos. Às vezes, querido, você tem esperança de, mesmo uma pandemia, mesmo nesse ano, de construir uma coisa, fazer alguma coisa diferente, de continuar trabalhando. Você tem planos. E muitas vezes você fala: mas Senhor, eu tenho sonho, eu tenho plano, eu tenho, mas o que me falta é recursos. Neemias tinha sonho, mas não tinha recursos. Mas Deus proveu os recursos. O que eu quero te dizer nesta noite, que aquele que te dá a visão, também dará a provisão para você. Aquele que te deu a visão, também te dará a provisão para você colocar em prática tudo aquilo, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Deus dá a visão e dá a provisão também, querido. Aleluia. Neemias, então, não parou por aí, irmão. Porque Deus começa a abençoar tanto Neemias. E uma das coisas da evidência que Deus está no negócio, quando as portas começam a se abrir. E aí, então o rei fala assim: Neemias, você vai levar também chefes do meu exército. Você vai levar cavaleiros do meu exército para você cumprir a sua missão. Querido, o rei dá tudo para Neemias. Até o que ele não pediu, o rei deu. E Deus é assim, irmão. Às vezes você pede uma coisa, Deus faz infinitamente mais e maior daquilo que pensamos ou desejamos. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida, segundo semestre, as grandes coisas que você imaginou, Deus fará ainda maior e melhor. Coisas que você não sonhou, coisas que você ainda não imaginou, você terá acesso, querido. Aleluia. Então Neemias parte para a sua missão, com as cartas do rei numa mão, cavaleiros do outro lado, chefe dos exércitos do outro lado, com madeira, tudo que ele precisava. E principalmente a fé que Neemias tinha, amém? E o entendimento do seu chamado e do seu propósito. E quando Neemias então chega, o inimigo se levanta. E é sempre assim, irmão. Quando tem uma bênção para chegar, o inimigo se levanta. E levantou 2 camaradas na vida de Neemias, chamado Sambalate e Tobias. E esses 2 homens levantados pelo inimigo, eles ficaram descontentes, porque Neemias tinha ido para Jerusalém. Neemias foi para fazer o bem, sim ou não? E por que eles se desagradaram? Se Neemias foi para fazer o bem, queridos. Porque o inimigo estava se levantando. Neemias começou a incomodar muita gente com essa atitude dele. E aí eu quero falar uma coisa para você. Sabe, às vezes quando você incomoda, algumas pessoas ficam incomodadas. Sabe, às vezes quando você está fazendo bem, está fazendo a coisa certa, e parece que algumas pessoas ficam incomodadas, elas não ficam satisfeitas, né? Elas não fazem, não quer que você faz também. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Por que Neemias desagradou Sambalate e Tobias? Porque Neemias era um homem de Deus. Eu quero dizer para você,
Se você está incomodando muita gente, é porque você é de Deus. Se tem muita gente incomodada pelo que você vai fazer, é porque você é de Deus. Porque quem é de Deus incomoda muita gente, desagrada muita gente. Tem muita gente que fica incomodada, inquieto, quando vê um homem, uma mulher de Deus se movendo na sua fé, se movendo no sobrenatural. Vem fofoca, vem perseguição, vem mentira, vem calúnia para tentar te paralisar. Sanbalate e Tobias está tentando paralisar Neemias, mas Neemias está firme. Ele tem a carta do rei, ele tem a sua fé em Deus, ele tem um chamado e uma missão. E Neemias então, querido, ele começa a agir com sabedoria. Ele, primeiramente, ele não conta a ninguém os seus planos de reconstruir a cidade. Deus revelou um projeto para ele, mas ele não contou para ninguém ainda. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa que Deus revelou a você, que não é tempo de você contar a ninguém ainda. Lembra de José? Deus deu um sonho para José no Egito. Deus deu um desenho para José. José, eu vou te levantar, os seus irmãos vão se curvar diante de você, seus pais vão se curvar diante de você. Você será grande, José. José, quando ele conta o sonho dele para os irmãos dele de sangue, a inveja entra no coração, Satanás entra no coração dos irmãos dele, e os irmãos dele o vendem como escravo, tentam matá-lo. Por quê, querido? Porque ele contou um sonho, algo de Deus para a vida dele. Tem coisas que Deus te revela, que tem um tempo certo de você falar. Amém? Tem coisas que Deus te revela que é para você guardar e orar. E no tempo certo você testemunhará e glorificará o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Neemias então ele sai na cidade de Jerusalém, querido. E ele começa a ver o triste estado de Jerusalém. Ele começa a andar de noite por toda a cidade. E ele vê que toda a cidade de Jerusalém está totalmente destruída, queimada, assolada. A cidade de Jerusalém está um caos. Uma vez eu presenciei a casa de um primo meu sendo inundado pela chuva, enchente, irmão. E eu fiquei muito triste de ver uma casa destruída pela água. Uma casa já foi muito triste. Aqui, uma cidade inteira está destruída. E é a cidade de Deus, de Jerusalém. E Neemias, então, ele está vendo todo aquele caos, tudo queimado, tudo destruído. E ele não fala nada, mas ele está observando, ele está fazendo um mapeamento estratégico da cidade. Então ele sabe o portão que ele vai ter que construir. Ele fala assim, aqui nesse portão eu vou ter que colocar tantos homens. Aqui desse lado eu vou ter que colocar mais homens. Aqui nessa entrada eu preciso colocar guardas para que Sanbalate e Tobias não venham entrar. A Bíblia diz, irmãos, que eles começam a construir o muro com uma mão e com a outra mão eles seguram uma espada. Que a Bíblia diz assim, vigiai e orai. A gente precisa vigiar, irmão. Por isso que está todo mundo aqui de máscara. Por isso que a gente não tem contato físico, por isso que tem o distanciamento, por isso que tem álcool em gel. A gente está vigiando, amém? Nós temos que ser sensatos, prudentes. Não precisamos ter medo, mas precisamos ser sensatos e prudentes. Precisamos vigiar e orar. E Neemias então, depois que ele faz tudo isso, agora chegou a hora dele conclamar todo o povo. Ele reúne todo o povo da cidade, conclama todos a edificar os muros de Jerusalém. Então Neemias ele começa a pregar, e a pregação dele é mais ou menos assim: povo de Deus, não estejamos mais em desonra pública. Povo de Jerusalém, não estejamos mais em degradação social. Povo de Jerusalém, não estejamos mais em vergonha, em vexame, em humilhação. Aleluia, deixa eu te falar algo, querido. Toda humilhação, vergonha, vexame que você passou no primeiro semestre, o Senhor está dizendo para você: não estejamos mais, povo de Israel, povo de Deus, em vexame, em vergonha, em humilhação, não mais. Acabou esse tempo. É um outro tempo agora. Não é mais tempo de humilhação, vergonha, vexame, escassez. Agora é tempo de reconstruir os muros. É tempo de edificar. Então, quando o Neemias ele prega essa palavra, a mão de Deus estava sobre Neemias. Aleluia. E Deus o estava favorecendo. Quinta-feira passada,
nós explicamos o significado do nome Neemias. Quem lembra do significado do nome Neemias? Confortado por Deus. Aleluia. Neemias significa confortado por Deus. Chegou um tempo, querido, de Deus confortar você. Chegou um tempo de nós sermos confortados pelo Senhor. Nós vamos trabalhar, vamos colocar a mão na massa, vamos vigiar, vamos orar, vamos guerrear, vamos para cima, vamos para frente, mas confortados pela boa mão do Senhor. Porque a boa mão de Deus estava sobre Neemias e está sobre mim e sobre você também. O mesmo Deus, querido, que moveu o coração do rei a favor de Neemias, é o mesmo Deus que move todas as coisas ao meu favor e ao teu favor também. E o povo, quando ouve a pregação de Neemias, o povo corresponde ao chamado. E a Bíblia diz que o povo que estava desanimado, derrotado, destruído, sem ânimo, sem esperança, sem vigor, o povo se levanta. Aleluia! Olha o poder da palavra de Deus. Então o povo se levantaram e sabe o que eles disseram? Já não era mais palavra de derrota. Já não era mais palavra de choro, não estavam mais lambendo as suas feridas, agora eles se posicionam, se levantam como um grande exército e eles dizem assim: vamos reedificar. E a Bíblia diz que eles se esforçaram e começaram a trabalhar, porque teve um homem que entendeu o seu chamado, e através desse homem, agora toda a cidade se levanta e começa a trabalhar, queridos. Precisamos trabalhar. Vai ser um ano de restituição? Vai. Mas é um semestre de muito trabalho. A Bíblia diz, amado, Jesus certa vez disse assim: eu trabalho e meu Pai também que está no céu trabalha até hoje. Jesus trabalha, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha, os anjos trabalham e os filhos de Deus também vamos trabalhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus falou assim para Josué: Josué, não temas. Deus fala para Josué 3 vezes: não temas. Por que Deus teve que falar para Josué 3 vezes a mesma coisa? Josué era surdo? Não. Por que ele falou 3 vezes: Josué, não temas? Porque a obra que Deus tinha na vida de Josué era muito grande. Por isso que Deus falou por 3 vezes: Josué, não temas. Josué, se esforça. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite para que tudo te vá bem e que você prospere em seus caminhos. Josué, esforça-te, não temais. Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo, Josué. Só que Deus não está falando mais com Neemias, Deus não fala mais com Josué, Deus está falando comigo e com você. Igreja do Senhor, não temas, não desanime, esforça-te, Deus é contigo. Por onde você for, Deus vai com você. Se você entrar no fogo, Deus entra com você e o fogo não te queimará. Se você entrar nas águas, Deus entra com você e elas não te afogarão. Se você entrar na fornalha, Deus entra com você e você não será morto. Aonde você for, Deus é contigo. Por onde quer que andares, o Senhor é conosco, querido. Essa palavra nesta noite está nos dando fé, coragem, para a gente começar a reedificar os muros que foram destruídos, querido. É um tempo de restauração. Deus tem falado restauração. Eu sei que essa noite eu tive um sonho, que o povo de Deus era atacado pelo inimigo, era uma fumaça preta que vinha e não tinha para onde correr. E o povo de Deus ia recuando, porque a fumaça preta ela vinha de todos os lados, não tinha como escapar. E o povo de Deus, irmão, estava recuando, era um ataque do inferno. Mas em determinado momento do meu sonho, a boa mão do Senhor apareceu. E quando o Senhor apareceu, Ele repreendeu aquele mal. E o povo de Deus que estava recuando, parou, ficou firme, se levantou e começou a avançar. O que o Senhor tem para você nesse segundo semestre é uma palavra de avanço. O que o Senhor tem para você nesse segundo semestre é uma palavra chamada novos começos. É tempo de recomeçar, é tempo de novos começos. Aleluia! Não é tempo de ficar olhando para trás, é tempo de prosseguir para o alvo. Aleluia! Glorificado e louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Neemias ele começa a edificar os muros, os inimigos vêm de novo, Sanbalat e Tobias. E eles começam a desprezar Neemias. Eles começam a zombar de Neemias. Sempre, meu irmão, o inimigo vai tentar desprezar, vai tentar te tirar a atenção,
vai tentar te zombar de você. Quantos às vezes não falam assim, o que adianta você servir esse Deus? E zombam da nossa fé, zombam do nosso Deus, né? Chama a gente de quadrado, de bobo, de crente bíblia. Só que quando o negócio aperta, para quem que eles vêm pedir oração? Quando o negócio aperta, até o ateu pede oração. Quando o negócio aperta, eles vêm buscar os crentes. Quando o negócio aperta, ele vem buscar o homem e a mulher de Deus. Sim ou não, irmão? Aleluia. Então aqui eles estão tentando zombar de Neemias. E eles começam a falar, Neemias, você não vai conseguir. Neemias, larga isso para lá. Para que você vai reconstruir uma cidade toda, Neemias? Você não vai conseguir, não vai dar certo, é impossível você reconstruir uma cidade toda. Irmão, quantas vezes o inimigo vem e fala no teu ouvido, dizendo assim, olha, você não vai conseguir, deixa isso para lá, esquece, 2020 já foi, só 2021 esquece. Não, irmão, não esquece não, você está debaixo de uma palavra, você tem uma palavra sobre a tua vida, não se esqueça daquilo que Deus prometeu. Se Deus falou que as grandes coisas, serão as grandes coisas sim. O diabo querendo ou não? Deus já sabia que a gente ia passar tudo isso, irmão. Você pensa que Deus não sabia? Ah, pastor, quando Deus falou é que não sabia da pandemia. Claro que Deus sabia, irmão. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Está tudo no controle da mão do Senhor. Nós perdemos o controle, mas Ele nunca perde o controle. E agora a gente precisa dar a resposta que Neemias deu para Sanbalat e Tobias. Quando eles vieram zombar de Neemias, quando eles tentaram fazer de tudo para Neemias desistir, a resposta de Neemias é assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aleluia. Neemias não traz o crédito para ele. Neemias dá toda a glória para Deus. E a resposta de Neemias para Sanbalat e Tobias é: Sanbalat, Tobias e todos vocês que querem fazer nós desanimarmos, todos vocês que estão zombando de nós, eu quero dizer uma coisa para vocês: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Meu irmão, quem vai te fazer você prosperar nesse ano de 2020 não é o governo, não é o político, não é a ciência, não é o médico, não é o homem. Quem vai fazer você prosperar em 2020 é o Deus dos céus, o Deus do céu, da terra, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que fará nós prosperarmos. Aleluia. Então, os seus servos, Neemias diz assim, nós, os seus servos. Ó, Neemias não está falando assim, ó, eu sou copeiro do rei, eu sou apóstolo, eu sou profeta, não. Neemias diz assim, nós, os servos do Senhor. Olha que coisa linda. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos toda a cidade. Neemias está dizendo isso. E Neemias conclui assim, mas vocês não têm parte nisso. Vocês não usufruirão de nada, não vão usufruir de nada do que nós vamos fazer aqui, porque vocês não têm parte nesse negócio. Então Neemias agora ele fica firme, querido. E a palavra que Deus tem para você nessa noite é para você ficar firme, estar em pé, levantar e avançar. É tempo de reconstrução, é tempo de você voltar a sonhar. Muita gente perdeu o sonho, perdeu a esperança nesses dias difíceis. Mas o Senhor está falando, é tempo de voltar a sonhar. É tempo de você se levantar. É tempo de você reconstruir os muros que foram abalados na sua vida. Seja, meu irmão, portão, muro, cidade, eu não sei. É tempo de reconstrução, é tempo de restauração. É tempo de reedificação. É tempo de edificar. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus para nós orarmos e louvarmos ao Senhor. Oh, aleluia. Meu irmão, entenda uma coisa, vou finalizar a palavra aqui para depois nós louvarmos. Neemias teve uma convocação de Deus. Neemias entendeu uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite. Neemias entendeu que ele era a resposta. Neemias era a resposta para a geração. Neemias era a resposta para a cidade de Jerusalém. Neemias entendeu. Eu quero que você entenda algo que Deus te trouxe aqui nesta noite. Há uma convocação geracional, onde você é a resposta. Você é a resposta. Nós somos a resposta de Deus para esses tempos. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. Aleluia. Quem trabalha pelo propósito, querido, faz o necessário que for. Quem trabalha por um propósito, faz tudo aquilo que tem que ser feito, porque ele entende o propósito, ele entende o chamado, ele faz de tudo. Aleluia. Não é o tamanho, irmão, do que você vai construir, mas é a maneira
com que eu e você contribuem. Vou repetir, não é o tamanho, mas é a maneira com qual nós contribuímos. Amém? Neemias contribuiu de uma maneira. Talvez o outro lá contribuiu dando comida para os soldados. Talvez o outro contribuiu fazendo cimento. O outro colocava o cimento, o outro carregava a pedra. Um vigiava, o outro lutava. Cada um contribuía da sua maneira. Não é o tamanho, mas é o quanto eu e você contribuímos. Quem está entendendo, diga amém. Deus não te chamou para você ser represa. Deus te chamou para você ser rio de Deus nesse lugar. Você não é água parada. Você é rio de Deus nessa terra, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos encorajar os pais espirituais e habilitar os filhos espirituais para esta geração, para os finais do tempo, o princípio das dores, o princípio dos fins. Louvado seja o nome do Senhor. E não se trata, irmão, de você ir a um lugar. Se trata de você ser o lugar. Amém? Vamos orar. Aleluia. Tá, nós vamos orar. Se já quiser cortar para preparar o louvor, Nando, fica à vontade, querido. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra. Nós tomamos posse da Tua palavra. E sabemos que nós temos um chamado, um legado e um propósito. E o propósito que o Senhor tem na nossa vida nesses tempos, Senhor, é de reedificar os muros que foram destruídos. Os muros, ó Pai, da área espiritual. Os muros da área familiar. Os muros, Senhor, da área financeira. Os muros, Senhor, da área eclesiástica. Os muros, ó Pai, das nossas cidades. Os muros da nossa nação, Senhor. Há um chamado, há um propósito, Pai. Há um chamamento do Teu povo, Senhor. Levanta aqui nesta noite os Neemias do Senhor. Homens e mulheres, ó Pai, que entendem o Seu chamado, que entendem o Seu propósito, Senhor. Que vão reconstruir os muros arruinados. Que vão construir os portões quebrados. Que vão levantar as fortalezas para o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.